Existe essa famosa pergunta de entrevista do Google que todos erram. Você foi encolhido ao tamanho de uma moeda de 5 centavos e posto em um liquidificador, cujas lâminas começarão a girar em 1 minuto. Então, o que você faz? Gostaria de pensar que poderia me abaixar e evitar as lâminas, talvez quebrando a parte de baixo. Empurre o liquidificador. Peça gentilmente para não ligarem o liquidificador. Amarre minhas roupas juntas para formar uma corda. Se eu fosse mais leve, talvez pudesse pegar uma corrente de ar ascendente. Exceto para os pés, com o tamanho de uma moeda de 5 centavos. Que qualidade de vida eu tenho? Ok, ressonância. Vou correr para uma parede, empurrá-la, correr para outra parede, empurrá-la novamente, então vou derrubar o recipiente. Sinceramente, eu pensaria em tentar chegar ao centro exato das lâminas. Gira ao meu redor, mas as rotações por minuto real deve ser menor se eu estiver no centro. Eu amarro minhas roupas em uma das pontas das lâminas. Quando está começando, sim, eu faço com que me balance ao redor e então eu vou. Mas essas respostas não são suficientes. Eu ouvi falar desse problema pela primeira vez neste livro. Descreve como a cada ano o Google recebia cerca de 3 milhões de inscrições, mas eles só contratavam 7 mil pessoas. Isso é uma taxa de aceitação de 0,2%. Uma maneira de filtrar milhões de candidatos era usar quebra-cabeças mentais. E os entrevistadores criavam esses por diversão. Naquela época, não recebíamos uma lista de perguntas. Compartilhávamos as perguntas entre nós. Algumas delas ganharam tração. Perguntas como: quantas bolas de golfe cabem em um 747? Ou quanto você deveria cobrar para lavar todas as janelas em Seattle? Mas a questão do liquidificador ficou comigo. E eu não estou sozinho. Você só relaxa e desfruta da brisa. O melhor modelo do mundo só vai funcionar talvez 10 ou 11 horas. Estamos saindo e quando saímos estamos melhor, pois o que não te mata te fortalece. O tema tem sido intensamente discutido nos comentários do Reddit. Existem tantas respostas diferentes, mas qual é a melhor? Você vai tentar se esconder embaixo das lâminas, eu acho. Se esconder sob a lâmina, eu acho. Boa reação inicial, mas talvez não resolva seu problema por completo. Agora você está apenas preso dentro de um liquidificador em movimento. Então talvez você queira escapar. Posso escalar as paredes? Há defeitos nas paredes grandes o suficiente para me agarrar? Minhas forças de Van der Waals são fortes o bastante para me conectar à parede? Sou basicamente um pequeno geco? Um geco pode se grudar na parede de um liquidificador, mesmo sem cargas elétricas em seu pé ou no vidro. O pé do geco precisa ser pressionado firmemente contra o vidro, para que seus átomos fiquem a poucos nanômetros dos átomos do vidro. Portanto, os elétrons de um átomo não estão uniformemente distribuídos ao redor do núcleo em nenhum momento. Eles podem tender mais para um lado do que para o outro. Isso faz com que o átomo fique momentaneamente com uma carga levemente positiva de um lado e uma carga levemente negativa do outro. O átomo do vidro ao lado sente a atração deste desequilíbrio de carga, e assim um desequilíbrio de carga semelhante é induzido no átomo de vidro. E, portanto, os elétrons no átomo do vidro são atraídos para o núcleo do átomo do geco, e vice-versa. Portanto, existe uma força atrativa muito fraca entre átomos neutros. Isso é conhecido como força de Van der Waals, o que permite que os gecos se fixem nas paredes. É a mesma força que mantém o grafite unido. Não há uma ligação real entre as camadas de grafeno em um lápis. É como uma pilha de papel. As camadas só aderem por causa das forças de Van der Waals. Essas forças são fracas, mas devido ao nosso tamanho reduzido, podem ser suficientes para nos ajudar a escapar. Isso eu posso quase certamente dizer que não estaríamos aderindo nessa escala. E isso é porque as interações do tipo Van der Waals ainda são pequenas. E eu estudei clonagem dessas baratas e gecos, sabe? Descobri que você tem que ser muito especial para fazer isso. Os gecos têm milhões de pequenos ramos em seus pés que aumentam sua área de superfície e permitem que eles se moldem às superfícies. Nossas mãos não são assim. Porém, formigas e baratas conseguem subir pelas paredes sem depender das forças de Van der Waals. Então talvez um humano em miniatura também pudesse. O mecanismo de um pé de barata, e eu costumava saber tudo sobre pés de baratas, é absolutamente lindo. O mesmo vale para uma mão, a propósito. As garras intarsivas são duas pequenas garras que batem em uma superfície durante a escalada, atingindo velocidades de metros por segundo.
troca e engaja. Apesar de não ter aderência, tem uma fixação por fricção muito sofisticada. Essas garras podem agarrar quase tudo, inclusive vidro. O vidro, apesar de parecer liso, possui pequenas imperfeições em sua superfície. E na escala de um inseto, esses atributos são relevantes. As formigas têm equipamento natural de escalada. Sim. Elas estão, usando pequenos, machados, basicamente, para abrir caminho. Nós não temos os discos de fixação, ou seja lá o que for, ou, as garras especiais, ou as forças de Van der Waals. Não, nós temos garras. Nossos dedos são garras se você considerar essa escala. Nós realmente só temos 2 garras, na verdade. E então nossos pés não são muito bons para escalar. Eu não sei. Novamente, em escala, imagine colocar um pequeno espinho afiado no seu pé, porém não sei ao certo. Então afie seus sapatos de salto alto. Você estará pronto para ir. Agora estou escalando de salto alto. Mas ainda há um problema. Ou seja, precisarei ter muito cuidado ao posicionar cada mão e pé lentamente. Vai levar mais de 60 segundos para sair. E nesse tempo, as lâminas já estarão girando. Um erro e eu viro um suco. O Google buscava uma resposta diferente. Estamos indo para o prédio de física agora. Talvez eles saibam. Sim, eu realmente não tenho nada. Estou perplexo. Que constrangedor, estamos no último ano de graduação e deveríamos saber isso. Sinto que provavelmente poderia correr pelos lados e me jogar pra fora. Se estamos falando sobre entropia, ela deve aumentar em algum ponto, levando a algum tipo de caos. Nenhum sistema permanecerá inalterado considerando um limite para o infinito. Extrapolando essa lógica, ainda é grande demais para fazer tunelamento quântico, ou algo assim. Uau, quero dizer, isso é realmente pensar demais, na verdade não é tão complicado. Quer saber a melhor resposta que já ouvi? Claro. Apenas pule. Apenas pule? Como isso funcionaria? Apenas pule. Hã? Como? Isso funciona assim? Pular onde? Fora do copo, apenas pule. Então quem te disse isso é louco, certo? Sim. Isso faz sentido? Não! Você quer ouvir por que isso funciona? Sim, me diga como funciona. Saltar para fora de um liquidificador parece impossível porque, no tamanho de uma moeda de 5 centavos, a parede é 15 vezes maior que você. Seria como saltar sobre um prédio de 8 andares. Mas observe esses clipes. Você notou isso? Um cavalo, um cachorro e um esquilo. Todos pulam aproximadamente a mesma altura. Essa foi a observação de Alfonso Borelli, pai da biomecânica no século XVII. Como ele colocou, em condições iguais, animais menores e mais leves saltam mais alto em relação ao próprio corpo. Se as outras condições forem iguais e de fato os membros e os outros órgãos estiverem na mesma proporção, o cão saltará tão longe quanto o cavalo. Agora, claro, existe variação. Uma espécie cuja sobrevivência depende de saltar será otimizada para isso, enquanto outras, como tartarugas e elefantes, não saltam mesmo. Mas considerando as enormes variações de tamanho, um cavalo é 1.500 vezes mais pesado que um esquilo. Impressionante que tenham saltado a alturas semelhantes. E não é porque os esquilos são super musculosos ou algo assim. Cavalos e esquilos têm porcentagens semelhantes de músculo em relação ao peso, e os insetos têm ainda menos músculo em relação ao seu peso. Por que você acha que uma formiga é capaz de levantar 50 vezes o seu próprio peso corporal? Ela é mais musculosa? Não, vocês malham, vamos lá. Vocês são mais musculosos que eu. Então, como coisas pequenas são tão fortes? Bem, se você olhar de perto para um músculo, verá que ele é composto por pequenas unidades chamadas sarcômeros. Eles agem como molas em miniatura. O quanto um músculo comprime depende de quantas dessas molas estão em série. Mas a força de um músculo depende apenas de quantas estão trabalhando em paralelo. Portanto, quanto mais espesso o músculo, mais molas estão em paralelo e maior é a força. Portanto, a força depende da área da seção transversal de um músculo. E à medida que os animais diminuem, a área da seção transversal reduz com o quadrado da altura. Mas o peso de um animal é proporcional ao seu volume. Então isso aumenta com o cubo de sua altura. Portanto, conforme a escala é reduzida, o peso diminui mais rapidamente que a força. E como resultado, animais menores têm proporções de força-peso muito maiores.
você provavelmente conseguiria levantar seu próprio peso corporal, como se estivesse fazendo um agachamento com ele nas costas. Agora você poderia levantar 100. 100 vezes. Sim. Vamos lá. E para nós presos naquele liquidificador, essa força extra em relação ao nosso peso significa que poderíamos pular para fora. Sua área de superfície diminui com um quadrado. Você seria como um pequeno Superman. Entendi. Ok. Isso é incrível. Eu poderia pular pra fora de um liquidificador? Sim, poderia. Porém, em filmes e jogos com pessoas encolhidas, isso raramente é retratado dessa forma. Querida Encolher as Crianças era um dos meus filmes favoritos na infância. Eu amava isso. Pessoas pequenas lutam para pegar tesouras. Eles quase são esmagados por pingos de chuva. Se fosse cientificamente preciso, eles realmente seriam super poderosos. A maioria das pessoas não cogita isso ao ouvir a pergunta inicialmente. A resposta quase parece simples demais. Ao fazer as perguntas certas, você define o problema. Existem algumas soluções realmente óbvias que funcionam, e isso é verdade para muitos problemas no mundo real também. Sou totalmente a favor de soluções óbvias, mas desde o início, pular fora não me pareceu a resposta correta. Essa ideia de tipo, pular fora, isso não faz sentido pra mim. Pular não é apenas sobre a força em relação ao peso, mas também sobre o tempo, cinética e outros fatores. Então, quanto tempo você pode estar em contato com o chão? Quanta força pode aplicar de uma vez, em um período muito curto? Seria justo dizer que você está pensando demais nas coisas. Você tem que suspender sua descrença em algum lugar. Se considerarmos todos os desafios que um humano enfrentaria se de repente ficasse desse tamanho, eles não teriam tempo para praticar o uso das pernas e se adaptar ao novo ambiente. Eu não dou a eles muitas chances de sair pulando. Por vezes, há quem complique as coisas desnecessariamente. E isso pode ser problemático. Eu gostaria de ver, sabe, uma modelagem realista de tipo, se me reduzissem 100 vezes. Tipo, eu poderia pular mais alto. Eu quero ver alguém resolver essas equações físicas. Sim, você poderia pular mais alto, mas não 100 vezes mais alto, entende? Por isso, os pesquisadores do Laboratório de Biomecânica do Georgia Tech investigaram o assunto. Aumenta a quantidade de resistência do ar. Como se de alguma forma você virasse e ainda estivesse subindo assim, tipo, qual é a resistência do ar? Então, fazendo isso, isso significa altura de salto de 22 centímetros. Então nós não... droga. Se você começar a ficar muito confiante e quiser fazer um mortal enquanto estiver nisso, então você vai estragar tudo, sim. Não dê um mortal pra fora do liquidificador, é uma boa estratégia. Não tente se exibir, você está tentando não ser picado. Apenas vá de cabeça para baixo. Não é tanto sair do liquidificador, é o que acontece depois. Você tem 2 homens do tamanho de uma moeda de 5 centavos livres no mundo. Pense nas possibilidades. A simulação retornou, você pode sair do liquidificador. Tudo bem, ok, estou feliz que passamos por isso. Uau, que exercício. Você quer que eu faça mais um mês de pesquisa sobre isso? Não, como você fez o suficiente, estou convencido. Eu sinto que pular é uma resposta insatisfatória. Era insatisfatória quando você mencionou isso em primeiro lugar, e você passou e conseguiu a simulação, conseguiu o modelo, e você está, tipo, olha, sabe, nosso pequeno cara pode pular 40 centímetros. Então você está convencido agora, e eu estou, tipo, eu acho, mas, tipo, meu sentido aranha estava formigando. Agora está? Algo está acontecendo? Você está me dizendo que eu tenho que aplicar uma força em 1 milésimo de segundo e eu tenho que suportar 278 Gs. Eu não vou sobreviver a isso, então o que estou entendendo agora é que minha intuição estava correta. Acho que a intuição de todos é de que você não pode pular fora de um liquidificador. Acho que eles estão certos. E você pode dizer, bem, isso é pensar demais, mas esse é o ponto todo do quebra-cabeça. É pensar demais. É chegar a esse ponto em que você está pensando sobre isso em detalhes. Como o que seria realmente viável. Muitas coisas dariam errado. Nossos corações têm que gerar uma certa quantidade de pressão para fazer o sangue, sabe? Subir até nossa cabeça e descer todo o caminho. Se você reduzir o tamanho de um coração humano, ele não será capaz de gerar as mesmas forças. Eu acho que haveria uma catástrofe em um tamanho menor, controlando a pressão do ar dentro
desses incontáveis sacos dentro de nossos pulmões, há um equilíbrio esquisito lá, agora você tenta pegar esse mesmo design e apertá-lo, eu seria cético que você seria capaz de manter as passagens abertas, você nem seria capaz de pensar nisso, porque você simplesmente não teria as estruturas cerebrais que temos, você não pode encaixar 86 bilhões de neurônios em um volume do tamanho de uma moeda, você não pode reduzir as células também, isso é a coisa, como as células são células, eu acho que pular fora seria, para mim, parece a única opção, mas eu não acho que você vai conseguir pular porque você não consegue respirar e seu coração não consegue bombear sangue. Então você simplesmente desaba e morre antes de poder fazer seu salto. Se você é biólogo, você acredita que morreríamos. Se você é um físico, pode decidir se seríamos pequenos super-homens ou, como eu acredito, incapazes de aproveitar totalmente nossa força extra. O que Borelli sabia? Ele nem tinha liquidificadores. Ele não conhece o estresse. Mas se você é um entrevistador do Google, talvez nem se importe com a resposta. Eu acho que um dos equívocos que os candidatos têm é quando me fazem essa pergunta, é porque eles querem ver se eu posso resolver esse problema. Na verdade, não está totalmente correto. Há 5 atributos que as pessoas procuram, incluindo a abordagem da ambiguidade. A composição do problema, ser criativo, ser inteligente e então a comunicação. Então, eu acho que nenhum desses 5 SI está correto. Sim. Somos os idiotas que tentaram descobrir qual dessas respostas é a melhor. Sim. O Google percebeu que fazer esse tipo de perguntas não fazia muito sentido. Laszlo Bock, o vice-presidente sênior de operações de pessoas no Google, disse isto. Na contratação, descobrimos que quebra-cabeças são uma perda de tempo total. Quantas bolas de golfe cabem em um avião? Quantos postos de gasolina há em Manhattan? Uma perda de tempo, não prevêem nada e servem principalmente para o entrevistador se sentir inteligente. Mas eu sinto que há aquele momento em que você está tipo... Você vai admitir que está errado e eu estou tipo... Sim, sabe? Acho que isso vai além. Eu não estou errado, essa pergunta é louca. E acho que vai ao seu ponto, que é que quebra-cabeças como este não são boas maneiras de avaliar se as pessoas sabem do que estão falando. Embora os quebra-cabeças não sejam úteis para avaliar candidatos a emprego, eles têm outras utilidades. Quer dizer, toda vez que fazemos essa pergunta para as pessoas na rua, para estudantes de física e para cientistas, eles se animam. Eles tiveram que tentar ver o mundo de uma nova perspectiva. É justamente esse pensamento que levou a grandes descobertas científicas. Einstein usou experimentos mentais para chegar à sua teoria da relatividade. A solução de Euler para o enigma das pontes de Königsberg é o que inspirou a teoria dos grafos. E quando Schrödinger quis ilustrar seus problemas com a mecânica quântica, ele imaginou um gato em uma caixa de tortura. A questão do liquidificador é tola, mas perguntas tolas podem gerar respostas profundas e revelar novidades. Eu acho que para aprender algo novo, você precisa estar disposto a abraçar o ridículo e simplesmente seguir com isso.